TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! O Rosina de AZ dessa semana vai dar continuidade ao programa anterior que eu falei dos elementos de ligação conhecidos como preposições. No programa de hoje eu vou falar sobre os elementos de ligação conhecidos como conjunções. Aí, se você está se perguntando o que são conjunções, eu vou já citar um exemplozinho. Imagina que você quer passar um cano de água de uma parede para outra. Ali no meio da parede o cano não faz curva. Você vai ter que usar uma pecinha que ligue o cano que vem por uma parede com o cano que vai seguir na outra. Concorda comigo? Já viu isso acontecer? Como é que você faz curva no cano? Você tem que ter uma pecinha ligando um cano ao outro. Geralmente o encanador, o rapaz que faz essa parte hidráulica, ele vai dizer que é um joelho. Você vai botar um joelho, que é uma pecinha que vai ter um cano, enrosca aqui e o outro enrosca aqui, ela fez a curvinha. É uma junção. A palavrinha conjunção, ela vai ligar a ideia de uma frase com a ideia de outra frase, como se eu fosse juntar dois canos. Como que eu ligo essas duas ideias? Você já sabe. Conjunção. Eu vou ligar as duas ideias, conjunção. Eu fiz um trocadilho, é claro, mas vamos entender melhor o que é isso. Mas antes, vamos lembrar os nossos recadinhos. A TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. E você, se não tem a assinatura de TV a cabo, você acompanha pela internet, no seu celular, pelo site TV Correio da Manhã, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, Correio da Manhã, TV Correio da Manhã. E se você quiser mandar uma sugestão, fazer uma crítica, tirar uma dúvida, e pode até fazer um elogio, que eu aceito humildemente, pode mandar o seu recado pelo meu WhatsApp, que é DDD 24 99295 0031. Mas identifique-se, diga quem você é, porque sinceramente, está complicado, viu? O WhatsApp vem cada coisa do arco da velha que é melhor nem comentar. Prefiro nem comentar. Então, você se identificando será muito bem tratado, muito bem recebido. Do contrário, eu não vou nem abrir, tá bom? Então, vamos lá. O que são as conjunções? As conjunções são palavras que ligam duas ideias ou mais. Eu tenho períodos com 3, 4 ideias. Então, sempre unidas por uma conjunção. Lembre sempre do caninho, vou juntar um cano com outro, ele não faz curva, mas eu tenho que juntar, eu junto com uma conjunção. O nome já diz, né? Conjunção. Mas vamos lá, eu tenho o primeiro exemplo de uma conjunção. Embora cansado, arrumou tudo antes de dormir. Arrumou tudo apesar do cansaço. Olha aqui, ó, tem um D mais O, tá lá, apesar do cansaço. D mais O, é uma preposiçãozinha junto com uma conjunção, ligando essas duas ideias, cansaço e arrumação de tudo. Mas vamos ver a classificação. Nós temos dois grupos fundamentais de conjunções. O primeiro grupo são as coordenadas, conjunções coordenativas. Elas podem ser aditivas, que dão ideia de adição,
adversativas, que dão a ideia de adversidade, oposição ou contraste. Podem ser alternativas, que são as opções. Quais as alternativas que eu tenho? Quais as opções que eu tenho? Então, dão opções. As conclusivas, que vão me levar a um raciocínio conclusivo. E as explicativas, que eu uso apenas para uma explicação. A explicação nunca traz uma relação de causa e consequência. Para você não confundir a explicação com a relação de causa e consequência. Guarde isso, anote correndo para não esquecer. Aí, quais são as conjunções mais conhecidas que dão ideia de adição? E, nem, também, mas também. Esse mas é sempre acompanhado do também. Não pode vir só o mas, tem que ser com também, para dar ideia de adição. Mas, sem ideia de adição, não vem com também. Além de, não fez isso, nem aquilo, por isso tem esse reticências aqui. Não chorou, nem não chorou, não riu, não esperneou, não reclamou, não fez nada disso. Tão pouco, e por aí afora. É tão pouco, não é tão pouco, é tão pouco. Ideia de adição. Aí eu vou continuar aqui olhando aqui para essa câmera, que eu gosto mais dela, que eu fico mais pertinho de você. Adversativa. Aí agora sim, a adversativa dá a ideia de adversidade, de oposição e contraste. Mas, sem i. Porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Alternativa. Ora chora, ora ri. Cada hora ela faz uma coisa. Não sabe se rir, não. Quer queira, quer não, você vai fazer o que eu mando. Isso é fala de mamãe, hein? Já disse não sei o que, já disse não sei o que. Mamãe brigando com o filho. Seja rico ou seja pobre, o bom velhinho sempre vem. Quais são as alternativas? Rico e pobre. Ou você faz o que eu peço, ou você faz o que eu mando. Essas são as suas escolhas. Então, fala de mãe é sempre com conjunções alternativas. Ou você faz o que ela quer, ou você fica de castigo. Mãe é mãe, em qualquer endereço. Desculpe a brincadeira, eu também sou mãe. Ideia conclusiva, logo, portanto, então, pois, consequentemente, por conseguinte. Ideia explicativa, que, pois, no início da frase, porque e porquanto. Eu hoje não vou ficar focando nos exemplos com as conjunções coordenadas. Eu vou dedicar um programa às conjunções coordenadas. Vamos à segunda classificação. A segunda classificação são as subordinadas. O que são ideias subordinadas? São ideias dependentes uma da outra. Uma completa o sentido da outra. Geralmente a oração principal tem sentido completo, mas pode acontecer de não ter. E a oração que vem com a conjunção é que tem o sentido incompleto, que se completa quando ela se liga à oração principal. Mas as subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Hoje eu vou focar nas adverbiais, que tem o valor de um advérbio, tá? Então, as subordinadas adverbiais possuem um valor de um advérbio, ou seja, qual é a função de um advérbio? É modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio.
Então, essas orações, essas frases ligadas ou iniciadas com uma conjunção subordinativa adverbial, ela vai modificar ou acrescentar uma ideia, um verbo, um adjetivo ou uma outra ou um outro advérbio. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu botei aqui, se beber, não dirija. Está acrescentando uma condição. Para você dirigir, você não pode beber. É uma condição. Está ali, ok? É outro verbo. E aí vamos às conjunções. São elas, subordinativas adverbiais. Não botei aqui em ordem alfabética, mas depois, no próximo item, eu coloquei em ordem alfabética. Então, vamos lá. Conformativa, concessiva, comparativa, condicional, causal, consecutiva, temporal, final e proporcional. São 9. 9 tipos de conjunções subordinadas adverbiais. Aí vamos ao exemplo 2. Aí você vai ver que bacana, porque numa prova de concurso, vocês têm que saber qual é a ideia, qual é o aspecto que essa conjunção está acrescentando. Então vamos ao exemplo. Ele é alto como o pai. Então ele é tão alto quanto o pai. Eu estou fazendo uma comparação. Esse como está passando uma ideia comparativa. Ok? João agiu como quis. Esse como é em conformidade com o desejo dele, de acordo com o que ele quis. É uma conformativa. Você vê que é o mesmo como, só que a ideia que ele passa é outra. Como choveu, a festa foi cancelada. Aqui, esse como é uma conjunção que indica causa. Por que a festa foi cancelada? Porque choveu. Então, a chuva é a causa do cancelamento da festa. E nas 3 situações eu usei o como. Então, numa prova de concurso, eu tenho que saber reconhecer qual é a ideia que essa conjunção estabelece na relação entre as 2 orações, a principal e a subordinada. Se eu não souber isso, eu vou chutar qualquer coisa, eu vou errar, e aí também não vou compreender o texto, né? Porque eu tenho que saber identificar isso dentro de um texto. Por isso é tão importante saber qual é o valor de cada conjunção. Antigamente, quando a gente estudava filosofia, começava a estudar filosofia no 8º, que era, então, 7ª e 8ª série. Na minha época era série. A gente já tinha a introdução à filosofia. E o professor de filosofia, desculpe, ele não estava preocupado com as próprias ideias. Não, ele estava preocupado em ensinar lógica. Ah, mas lógica faz parte da matemática. Não na escola. Na escola, a lógica era, antigamente, ligada à linguagem, à filosofia da linguagem, para você poder saber o valor de cada termo numa oração. Então, a gente estudava lógica dentro da linguagem. Eu comecei a estudar latim na 5ª série, matéria do currículo de ginásio. Hoje em dia não se estuda isso. Uma pena, porque isso facilita a compreensão do texto. Eu acho que a escola poderia ajudar o aluno a compreender melhor um texto, voltando a ensinar lógica e latim, o latim básico inicial, para que a gente entenda melhor a função dos termos num enunciado, num discurso.
Isso faz diferença na vida das pessoas que trabalham com textos. E até para quem se comunica, entender o que o outro fala. Vamos às conjunções causais. Que, porque, por quanto, como, olha o como aqui. Já que, desde que, pois que, visto que, uma vez que. Essas são as mais conhecidas. Podemos ter outras com o mesmo valor. Comparativa. Mas ele é mais alto do que o irmão. Ele é menos esperto do que a irmã. Maior, menor, sempre na função comparativa. Melhor, pior, sempre ligado ao que. Do que, tal que, quais, tal, tão, tanto, como, quanto. Ele é tão alto quanto o pai. Ele é tão guloso quanto o irmão, por aí afora. Sempre comparando com alguém. Concessiva. Embora, apesar de, conquanto, ainda que, posto que, se bem que. Eu vou parar um pouquinho aqui, vou fazer um pequenino intervalo para você pensar no que eu falei sobre o estudo da lógica e um pouquinho do latim, mesmo que não dê em latim no ginásio, mas lógica que introduzam a lógica desde pequeno, aí pode introduzir desde da educação infantil o raciocínio lógico, pode introduzir na matemática e depois faça isso na linguagem, mas ensinem lógica para os nossos alunos, para que eles aprendam a conhecer e a compreender melhor o texto. Faz diferença na vida de uma pessoa. Mas vamos chamar um intervalo, fica aí, anota correndo e na volta eu continuo. Até daqui a pouco, 1 minuto. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu, Meu. meu, meu, Meu. meu, meu. meu. É um problema meu. A responsabilidade é nossa.
Rosina de AZ está de volta agora para o segundo bloco. No primeiro bloco de hoje, nós estávamos estudando as conjunções adverbiais. Vimos quais são as conjunções coordenativas, mas o foco de hoje são as subordinadas adverbiais. E eu vou continuar falando um pouquinho sobre as classificações das subordinadas adverbiais. E vou voltar aqui para a câmera da minha preferência. Então, vamos às condições condicionais, que dão a condição para alguma coisa acontecer. Então, a condicional tem o se, caso, contanto que, né? Sem que, uma vez que, dado que, desde que. Desde que pode ser temporal? Pode ser também causal. Mas, desde que eu tenha dinheiro, eu posso viajar. Ela é condicional, não tem dúvida. É como, da mesma maneira que o como tem várias situações, várias ideias que ele pode expressar. Conformativa é sempre em conformidade com alguma coisa. Como, conforme, consoante, segundo ele disse. A consecutiva, ela expressa uma consequência. Fique ligado nisso. Tão, mal, tanto, tamanho, que. Então, choveu tanto que alagou a cidade. Daí, a consequência, alagar a cidade. De modo que, de maneira que, de sorte que, de forma que, por isso, daí, alagou tudo. Finalidade. Para que, a fim de que, esse a fim é separado. A fim de que, são 4 palavrinhas. Porque, que, para mais o verbo infinitivo. Então, para chegar e por aí afora. Proporcional, da ideia de proporcionalidade mesmo, à medida que, não é? À medida que, na medida em que. Se eu uso na à frente do a, é na medida em que. À medida que. Tem essa distinção. Ao passo que, a proporção que, temos as temporais, que se relacionam a tempo. Apenas, mal, quando, até que, assim que, antes que, depois que, logo que, tanto que. Da ideia de tempo. E aí agora eu vou retomar uma situação que muita gente erra, muito aluno tem dificuldade de compreender. Por isso também eu toquei no aspecto da lógica, do estudo da lógica. A lógica, ela funciona dentro da linguagem para você compreender um texto, para você saber distinguir. Por isso eu trouxe os exemplos do como sendo usado com ideias diferentes. Não são divergentes, são diferentes. Não há oposição entre elas. Não há divergência. Apenas há diferença. É diferente uma comparação de conformidade, de causa, de uma relação de causa. São ideias diferentes. E quando você estuda a lógica, você aprende a observar isso. As preposições também caem no mesmo problema. Muita gente não sabe distinguir quando é o material, quando é instrumento, quando é lugar, quando é origem, quando é destino. Então, nós temos que estudar um pouco da lógica dentro da linguagem para aprender a reconhecer isso com mais facilidade. E aí tem o problema do porquê. Quando o porquê expressa causa e quando o porquê expressa
explicação. A mesma coisa acontece com o pois, mas eu vou usar aqui o porquê. João faltou porque estava doente. Qual foi a causa da falta do João? Foi a doença. Então, nessa relação subordinada aqui, João faltou. Qual é a causa? Porque estava doente. Então, eu tenho a consequência, que foi ele faltar, e tenho a causa, que foi a doença. Então, nessa sentença, eu tenho uma relação de causa e consequência. Aí vamos ao segundo exemplo. Leve o casaco porque pode esfriar. Tem relação de causa e consequência aqui, o esfriar com levar o casaco? Já esfriou? Já aconteceu? Não. Aqui é apenas uma justificativa. E quando é apenas uma justificativa, uma explicação, não tem relação de causa e consequência. Então, esse porquê é explicativo. E o porquê da primeira frase é uma relação de causa e consequência. E aí eu vou trazer para você a relação de causa e consequência. Choveu tanto que o rio transbordou. Aqui em Petrópolis nós conhecemos bem essa realidade. Então aqui eu tenho a chuva é a causa. Qual foi a consequência? O rio transbordou. Vamos inverter. O rio transbordou é a consequência, só mudou de posição, porque choveu muito. É a causa do transbordamento. Aqui eu tenho uma relação de causa e consequência. Então a gente tem que saber reconhecer isso, para não errar. Eu posso usar porquê para quase tudo, como para quase tudo, o que para quase tudo, mas eu tenho que saber qual é a relação existente entre tais ideias, certo? Bom, no próximo programa eu vou trazer mais conjunções, porque nós temos as adjetivas e as substantivas dentro das subordinadas. As substantivas, elas assumem a função de um substantivo. E muita gente tem dificuldade. Mas eu explico com calma, porque eu adoro essa parte. E depois, ainda em um outro programa, eu trago as coordenadas. E aí nós vamos ver mais uma vez essas relações. E aí agora, para me despedir, eu quero lembrar que eu sou professora de português, dou aula particular, eu posso fazer a revisão do seu texto, eu posso fazer a formatação do seu trabalho de conclusão de curso, fazer a última revisão do seu livro, que você já escreveu e precisa de um copy desk, serviço na área da linguagem que você quiser, tá bom? É só entrar em contato comigo, o meu WhatsApp eu digo todo dia aqui, quer dizer, todo programa eu divulgo, mas você tem que se identificar, porque senão eu não vou responder. E eu agradeço a audiência de vocês, o carinho com que vocês me tratam na rua, quando me encontram. E muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.